Capítulo 1 O que os olhos ainda não enxergam. Outono, Shilin, Taipei. O outono em Shilin não chegava com ventos fortes ou frio que cortasse a pele. Vinha devagar, pintando as árvores das ruas arborizadas de tons dourados e avermelhados, deixando no ar um cheiro misto de terra úmida, chá de jasmim e os bolinhos de abacaxi que a padaria da esquina assava todas as manhãs. Mais adiante, na entrada do mercado local, espalhava-se também o aroma do chá com leite de taro, do bolinho de inhame cozido e dos pãezinhos de cebola que atraiam moradores e visitantes desde cedo. Para Malina, de 30 anos, os dias seguiam um ritmo igual, sem grandes surpresas. Trabalhava na recepção e administração da Academia de Artes Marciais Shen Aoyu. O nome do dono e instrutor principal estava gravado numa placa de madeira escura na entrada. Shen Aoyu tinha 36 anos, altura de 1,79 m, ombros largos, coluna sempre ereta, olhos escuros e profundos e uma voz grave, com uma leve rouquidão natural. Lina, os horários da semana já foram organizados? Perguntou ele parado do outro lado do balcão. Já sim, deixei separado na sua mesa, com as alterações que você pediu, respondeu ela com tom profissional. Ele assentiu, pegou os papéis e seguiu para a sala de treinamento. Para Aoyu, porém, cada encontro tinha um peso que não deixava transparecer. Bastava ouvir a voz dela para o calor subir imediatamente pelo peito e se espalhar por todo o corpo. Ao olhar para suas mãos pequenas e delicadas, a imaginação já corria à frente, e ele precisava fazer força para manter a postura firme, controlar a respiração e não deixar que a tensão interna ficasse aparente. Quando ela erguia o rosto para falar, ele sentia aquele olhar como pequenos toques leves, e desviava o seu rapidamente, guardando tudo o que sentia apenas para si. O relacionamento de Lina com Wei Ling, seu namorado, seguia um caminho cada vez mais distante. Ele trabalhava com contabilidade e falava com facilidade, mas a sua educação só aparecia quando lhe convinha. Quando estava de bom humor ou havia outras pessoas por perto, era atencioso e cheio de palavras. Quando ficavam sozinhos ou as coisas não saíam como esperava, tornava-se seco, impaciente e ríspido. Naquela tarde, ele apareceu para buscá-la na porta da academia. Não sorriu, não perguntou como tinha sido o dia. Apenas fez um sinal com a cabeça. Demorei muito? Perguntou ela. O suficiente, respondeu ele, sem olhá-la direito. Tinha coisas mais importantes para fazer. Lina não respondeu, apenas acompanhou-o, enquanto ele andava alguns passos à frente, sem esperar, sem oferecer o braço, sem olhar para trás. Do outro lado do corredor, Shen Aoyu observava pela janela. Viu o jeito como ela caminhava, ombros ligeiramente caídos, como se estivesse tentando não incomodar. Não disse nada, nunca se meteria. Mas guardou aquela imagem junto com tudo que não podia revelar. Quando voltou para dentro, fechou a porta e apoiou-se contra a parede por um instante. O celular sobre a mesa começou a tocar baixinho, e a melodia de Reluctantly, de Huang Zitao, encheu o ambiente. Ele sabia, era a música exata do que carregava no peito, um amor profundo, silencioso, que crescia há anos, mas que ele relutava em revelar, em assumir, em deixar que ela percebesse. Capítulo 2 O peso do que não se diz. Outono, Shilin, Taipei. Os dias seguiam com a mesma calma rotina, mas havia algo no ar que Malina não conseguia nomear. Não era nada que aparecesse de repente, mas uma sensação que crescia devagar, como a neblina que descia das colinas ao entardecer. Wei Ling, seu namorado, ajudava a tornar essa sensação cada vez mais clara. Naquela semana, ele tinha cancelado 2 encontros na véspera, sempre com desculpas vagas, reuniões que se estendiam, assuntos que não podiam esperar. Quando finalmente aparecia, não perguntava como tinha sido o dia dela, não dava atenção ao que ela contava, apenas falava dos seus próprios problemas, dos seus planos e do que ele queria conquistar. Naquela noite, estavam sentados numa pequena lanchonete perto da academia, onde serviam sopa de bolinhas de peixe e pão frito com mel, pratos que Lina gostava desde criança, mas que naquele momento pareciam sem sabor. Você anda muito distante, disse ela com voz baixa, sem querer causar discussão. Parece que não repara mais em nada ao meu redor. Ele levantou os olhos por um instante, com um ar de cansaço e impaciência. Reparar? Você acha que eu tenho tempo para ficar olhando cada pequena coisa? Tenho a minha cabeça cheia de responsabilidades, não posso me preocupar com detalhes que não fazem diferença.
Lina ficou em silêncio, mas dentro de si a resposta veio logo, clara e pesada. Não é questão de tempo, é que você nunca quis saber, nunca perguntou o que eu gosto, nunca prestou atenção ao que eu escolho comer, nunca se importou o suficiente para lembrar. Não é que não deu tempo, é que simplesmente não importa para você. Engoliu o pensamento e não respondeu mais. A educação que ele usava com amigos, colegas ou atendentes desaparecia quando estavam a sós. Ali, ele se mostrava exatamente como era, impaciente, centrado em si mesmo e pouco disposto a compreender. No dia seguinte, ao chegar à recepção da academia, Lina encontrou sobre a sua mesa um pequeno saquinho de papel e uma xícara ainda quente. Dentro estavam pães fritos com mel e uma porção de chá de jasmim, preparado do jeito que ela sempre pedia. Não havia bilhete, nem assinatura, nem explicação. Olhou ao redor, não viu ninguém por perto e achou que talvez tivesse sido um engano, ou alguém que deixou sem perceber. Deve ter sido para outra pessoa, murmurou, mas mesmo assim sentiu um calor leve no peito, sem saber de onde vinha. Mais adiante, naquela mesma semana, quando voltou do almoço, encontrou uma tigela de sopa de bolinhas de peixe na temperatura certa, com pouco tempero e sem pimenta, exatamente como ela comia. Novamente sem aviso, sem palavras. Algumas horas antes, Shen Aoyu tinha passado pela mesma lanchonete, comprado tudo e deixado discretamente sobre a mesa dela, antes de seguir para a sala de treinamento. Ele sabia como ela preferia cada coisa, mas nunca comentava nada a respeito. Mantinha-se afastado, seguindo a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, depois de fechar a academia, ele caminhou devagar pelas ruas arborizadas, sentindo o cheiro das folhas secas e do chá que ainda saía das janelas das casas. Quando chegou em casa, sentou-se na poltrona e ficou ali por um tempo, apenas com os seus próprios pensamentos. Em outro ponto da cidade, Lina chegava ao seu apartamento, fechava a porta e soltou um suspiro longo. A lembrança do lanche que encontrou ficou na sua cabeça, mas não conseguiu ligar nada a ninguém. Apenas guardou aquela sensação boa, sem saber de onde tinha vindo. Capítulo 3. O que se encaixa devagar. Final do outono, Shilin, Taipei. Na academia, os dias seguiam um ritmo próprio, marcado pelo som dos pés deslizando no tatame, pelas ordens breves e pela respiração sincronizada dos alunos. Shen Aoyu se movia entre eles com a mesma fluidez de quem respira, sem esforço, sem desperdiçar um só movimento. Quando corrigia uma postura, suas mãos tocavam o braço ou o ombro do aluno com firmeza, mas sem brusquidão. Quando explicava um golpe, demonstrava com tanta precisão que parecia que o ar ao seu redor se aquietava para acompanhar. Não gritava, não humilhava quem errava, apenas repetia, com a mesma calma, até que cada um encontrasse o próprio equilíbrio. Depois de fechar as portas, a rotina mudava, mas nunca perdia a ordem. Em casa, num apartamento pequeno e arrumado, sem excessos, ele cuidava de si mesmo com a mesma dedicação. Sabia cozinhar pratos simples e saborosos, receitas que aprenderá ainda menino com a mãe, sopas leves, legumes refogados no ponto certo, arroz bem cozido, úmido e ligeiramente grudento, preparado apenas com água e sal. Para ficar com sabor suave e combinar com qualquer acompanhamento. Não fazia refeições elaboradas, mas nunca deixava nada ao acaso. Nas horas vagas, gostava de regar as pequenas plantas que mantinha na varanda, de ler livros antigos sobre a história das artes marciais ou de caminhar devagar pelas ruas arborizadas quando o sol começava a baixar. Evitava barulhos altos, conversas vazias e agitações desnecessárias. Foi há cerca de 4 meses, quando completava 1 ano e 2 meses de trabalho de Ma Lina na recepção, que ele percebeu que o que sentia não era apenas respeito ou apreço. Até ali, via nela apenas a funcionária dedicada, a moça que mantinha tudo em ordem, que atendia a todos com a mesma educação, fosse aluno novo ou antigo, fosse alguém que pagava em dia ou que pedia prazo. Mas os detalhes foram se somando, pequenos, quase invisíveis, até que formassem um peso que ele não conseguia mais ignorar. Viu-a ficar brava uma vez, quando um fornecedor tentou empurrar um material de qualidade inferior e mentiu sobre o preço. Ela não levantou a voz, não fez cena, mas o rosto ficou vermelho de uma ponta a outra como uma fruta madura, e as palavras saíram mais rápidas, curtas e firmes, sem perder a polidez. Aoyu, que observava de longe, sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era aborrecimento, era uma espécie de ternura que ele não sabia nomear.
Depois, houve o dia do jantar de confraternização. Wei Ling apareceu, chegou atrasado, cumprimentou a todos de forma solene e quando ficou a sós com ela, respondeu a cada comentário seu com frieza e arrogância, como se as preocupações dela fossem coisas sem importância. Pouco tempo depois, Lina saiu sem que ninguém notasse e subiu para o terraço do prédio. A Will foi lá minutos depois, para tomar um pouco de ar fresco, e parou no limiar da porta. Ela estava sentada num banco de madeira, os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido entre as mãos. Os ombros se moviam devagar, em soluços contidos, como se tentasse fazer o mínimo de barulho possível. Naquele instante, algo dentro dele se rompeu. Sentiu um calor súbito e forte que subiu pela garganta e se espalhou pelo peito, uma vontade tão intensa de dar um passo à frente, de envolvê-la nos braços e de afastar tudo que a deixava daquele jeito, que ele precisou segurar-se no batente da porta para não se mover. A respiração ficou mais densa, os músculos dos braços se retesaram e ele ficou ali, imóvel, até que ela secasse o rosto com as costas da mão e voltasse para dentro. Foi nesse momento que ele entendeu, não era apenas admiração. Era algo que já tinha crescido sem que ele percebesse, enraizado em cada detalhe que ele guardava. E não eram apenas as qualidades que ele via. Com o tempo também reparou no que para outros poderia parecer defeitos ou manias incomodas. Notou que ela tinha uma tema danada de querer resolver tudo sozinha, mesmo quando a pilha de papéis já estava alta e os olhos já pesavam de cansaço. Nunca pedia ajuda, como se achasse que pedir fosse uma fraqueza. Às vezes, quando falava sobre algo que lhe interessava, começava a contar um assunto e acabava se enrolando, misturando detalhes e demorando para chegar ao ponto final. Deixava lápis espalhados pelos cantos do balcão, copos de chá pela metade nos cantos da mesa e quando ficava distraída olhando pela janela, precisava que chamassem seu nome 2 ou 3 vezes para voltar à realidade. Havia momentos em que ele, por dentro, revirava os olhos, de novo os papéis fora do lugar, ou, ela não vai acabar de falar nunca. Em certos dias, quando estava mais cansado, aquelas pequenas coisas pareciam ficar mais evidentes, quase capazes de tirar-lhe a paciência. Mas passava em segundos. Porque logo em seguida vinha a certeza, eram parte dela. Não eram defeitos que a tornavam menor, eram apenas o que a faziam ser quem era. E mesmo quando o incomodavam um pouco, ele os aceitava sem esforço, como se fossem detalhes de algo que já tinha escolhido para si, mesmo que não pudesse tê-lo. Capítulo 4 O peso do que não se resolve. Final do outono, Shilin, Taipei. O final do outono trazia um ar mais denso para as ruas de Shilin. O sol sumia cedo, deixando o céu com tons de roxo escuro e laranja que se apagavam rápido, e a brisa que descia das colinas carregava o cheiro de folhas secas e da fumaça leve que saía das cozinhas das casas mais antigas. Na academia, o movimento seguia constante, mas agora com uma sensação de que o ano caminhava devagar para o fim. Na sala principal, Shen Aoyu estava no meio do tatame, trocando golpes com um aluno mais avançado. Não era uma luta para machucar, mas sim para treinar tempo, equilíbrio e reação. Seus movimentos eram ágeis, secos, cada desvio e cada contra-ataque pareciam fluir sem esforço, como se o corpo soubesse o que fazer antes mesmo que o cérebro pensasse. Os outros alunos formavam um círculo ao redor, observando atentos, respirando fundo a cada sequência. Mas naquele instante, os olhos de Aoyu escorregaram sem querer em direção à porta da recepção. Ele viu Malina ali, inclinada sobre a mesa, a testa franzida enquanto organizava uma pilha de papéis, os dedos passando lentamente sobre cada folha. Por uma fração de segundo, ele esqueceu onde estava. Não ouviu o passo que se aproximava, não percebeu o movimento do adversário, e levou um golpe leve, mas firme no ombro, que o fez dar um passo para trás para recuperar o equilíbrio. Risadas baixas e brincalhonas se espalharam pelo círculo. Mestre, hoje a concentração está em outro lugar, gritou um dos alunos, sorrindo. Melhor prestar atenção ou vamos acabar aprendendo mais do que queremos, completou o outro e todos riram. Aoyu balançou a cabeça, deixando escapar um sorriso breve e quase imperceptível, e levantou a mão em sinal de trégua. Hoje chega por aqui, disse ele com a voz firme mas sem rigidez. Descansem, arrumem o material e amanhã começamos mais cedo. Enquanto os alunos se dispersavam, ele ainda sentia o calor subir pelo pescoço, não pelo golpe, mas por ter sido pego distraído.
Caminhou até a recepção com passos lentos, as mãos relaxadas ao lado do corpo, e quando chegou perto, viu que Lina nem tinha percebido o que tinha acontecido. Continuava imersa no seu trabalho, e ele, sem dizer nada, foi até o balcão. Deixou ali o saquinho com pão frito com mel ainda morno, e uma xícara de chá de jasmim preparado como ela gostava, sem açúcar a mais, nem muito fraco, e saiu logo em seguida, como se tivesse apenas deixado um objeto qualquer. Quando Lina ergueu os olhos alguns minutos depois, viu aquilo ali. Sentiu o calor da xícara espalhar-se pelas suas mãos frias e deu um suspiro pequeno, de alívio. Não sabia de onde vinha, não perguntava mais com tanta insistência, apenas aceitava aquele cuidado silencioso como um ponto de luz no meio dos seus dias mais pesados. E havia dias que pesavam muito. Com Wei Ling a relação já não tinha mais a cor nem a leveza do começo. Ele aparecia cada vez menos e quando aparecia, parecia estar sempre pensando em outra coisa. Na semana anterior, ele tinha deixado um bilhete curto e seco na porta do seu apartamento. Preciso de um tempo. Vou viajar a trabalho por uns dias. Falamos quando voltar. Não disse onde ia, não disse quanto tempo ficaria, nem perguntou se ela precisava de algo. Lina leu aquelas palavras e sentiu o peito apertar, como se uma corda tivesse se enrolado devagar ao redor do seu coração. Ela já tinha tentado tantas vezes, procurou entender o cansaço dele, ouviu suas reclamações, mudou seus próprios hábitos para não atrapalhar, tentou ser mais calada quando ele dizia que ela falava demais, mais organizada quando ele reclamava que ela era desastrada. E agora, com aquela mensagem, o pensamento que ela tentava afastar vinha com força. Será que o problema sou eu? Será que eu não sou mais interessante? Será que ele tem razão quando diz que eu sou complicada, que dou importância a coisas pequenas demais? Ela se sentia culpada, triste e ao mesmo tempo cansada de se culpar. Sentia-se sozinha, mesmo tendo um nome ligado ao seu em conversas alheias. Às vezes pegava-se olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava, e quando isso acontecia, sentia um vazio tão grande que parecia não ter espaço para mais nada dentro de si. Era como se ele já tivesse ido embora emocionalmente muito antes de escrever aquele bilhete, e o tempo e a distância só tornavam isso mais claro. Por isso, quando encontrava aqueles pequenos agrados na mesa, sentia-se menos sozinha, sem saber que vinham de quem observava tudo com uma atenção que ela nem imaginava. Naquela noite, o trabalho terminou tarde. Lina arrumou as últimas pastas, apagou as luzes e trancou a porta da academia. A rua tinha movimento leve, pessoas caminhando para casa, alguns carros passando devagar, mas a iluminação era fraca, espalhando sombras compridas pela calçada. Ela caminhava com a cabeça baixa, a mente cheia de pensamentos confusos, dúvidas sobre o namoro, culpa que não sabia explicar, cansaço de se esforçar tanto por algo que parecia se desfazer. Estava tão imersa que não percebeu quando pisou um pouco fora da calçada, nem ouviu o som de um carro que vinha descendo a curva com velocidade ligeiramente acima do permitido para aquele trecho estreito. O motorista tentou frear e desviar, mas não houve tempo suficiente. O impacto foi seco, mas sem força excessiva. Ela foi empurrada para o lado e caiu sobre o asfalto. Por um instante sentiu o ar faltar, uma pontada surda na testa e o frio do chão. Depois, tudo ficou escuro. Algumas pessoas que estavam por perto correram imediatamente, e outros motoristas pararam para ajudar. O próprio condutor do carro desceu assustado, também pedindo socorro. Alguém ligou para a ambulância que chegou em poucos minutos. Os paramédicos avaliaram-na no local, imobilizaram-a com cuidado e a levaram diretamente para o hospital mais próximo. Lá, os exames confirmaram traumatismo craniano leve, algumas escoriações pelo corpo e um estado de consciência superficial. Todos os sinais vitais estavam estáveis, o coração batia no ritmo certo, a respiração era regular, mas ela não despertava. Os médicos explicaram que era um quadro comum nesse tipo de lesão. O cérebro entrava em repouso profundo para se recuperar, e não havia prazo exato para que ela voltasse a si. E assim os dias começaram a passar.